Quando eu falo sobre avaliação de TDAH em adultos, a primeira coisa que eu sempre faço questão de deixar bem explicadinho é o seguinte: eu não estou procurando um rótulo, eu estou tentando entender como esse cérebro funciona de verdade. O TDAH no adulto, ele não aparece em um teste isolado, teste de TDAH, pronto, fechou o diagnóstico. Não. E também não se resume a, essa pessoa é distraída, pronto, é TDAH. Na prática, o que eu avalio é um conjunto de coisas que precisam fazer sentido juntas. Se elas não contam a mesma história, não fecha o diagnóstico. Então vamos lá. Eu começo olhando para o padrão de funcionamento ao longo da vida. E isso aqui é muito importante. O TDAH ele não aparece aos 30, 40 anos, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele está ligado à forma como o cérebro se desenvolveu desde cedinho. A gente sabe que existe uma base biológica importante no TDAH, com influência genética, diferenças no funcionamento de algumas áreas do cérebro, responsáveis aí pela atenção, organização, controle de impulso, regulação do comportamento. Então isso não surge de repente na vida do adulto. O que acontece é que nem sempre isso foi óbvio na infância. Muitas pessoas passaram a infância inteira sem um diagnóstico porque tinham, às vezes, uma rede de suporte que sustentava o funcionamento. Por exemplo, pais que organizavam a rotina, lembravam horários, cobravam as tarefas, professores às vezes mais estruturados, um ambiente, né, que segurava as pontas. E aí, nesse contexto, o prejuízo podia até existir, mas ele ficava diluído, mascarado ou era interpretado de outras formas. Então, na avaliação, eu não procuro só se a pessoa parecia ter TDAH na infância. Eu procuro como ela funcionava. Se desde cedo tinha aí dificuldades para manter o foco em tarefa chata, para se organizar, para terminar o que começava, para lidar com a rotina, tempo, prazo, hiperatividade, impulsividade. Muitas vezes essa pessoa não vinha com rótulo de TDAH, mas vinha com outros nomes: desatento, desorganizado, agitado, vive no mundo da lua, inteligente só que não rende, enfim. Na vida adulta, quando a rede de suporte diminui, que a pessoa precisa meio que se virar sozinha, somando a mais demandas, pressão, estresse, essas dificuldades às vezes ficam muito mais aparentes e o sofrimento tende a aumentar. É por isso que investigar esse padrão ao longo do tempo é uma peça central nesse quebra-cabeça. Não aqui para a gente procurar um rótulo no passado, mas para entender a continuidade do funcionamento desse cérebro. E aí depois, o que eu faço? Depois disso, eu avalio o impacto real na vida da pessoa. Porque ter traço todo mundo tem, tá? O que me interessa é onde isso atrapalha de verdade. No trabalho, na faculdade, na rotina, da casa, organização financeira, nos relacionamentos, na autoestima. Eu preciso entender isso. Eu quero entender onde a pessoa paga o preço dessas dificuldades. Se não existe um prejuízo concreto, a conversa clínica é outra. Diagnóstico não é sobre ter características. É sobre sofrimento e também impacto. E aí um ponto que eu levo muito a sério é diferenciar o que é TDAH do que pode parecer TDAH, mas também entender quando as duas coisas caminham juntas. Ansiedade, depressão, estresse crônico, burnout, sono ruim, tudo isso bagunça completamente atenção, memória, produtividade. Ao mesmo tempo, o TDAH em adultos quase nunca vem sozinho. As dificuldades que a pessoa tem ao longo da vida de organização, foco, controle do tempo, impulsividade, aumentam muito a vulnerabilidade para essa pessoa desenvolver ansiedade, desânimo, baixa autoestima, uma exaustão, né? Inclusive exaustão emocional ao longo da vida. Então a pergunta clínica nunca é só isso é TDAH ou é ansiedade. Muitas vezes a pergunta correta é: o que veio primeiro? O que está mantendo isso, né? Como essas coisas estão se retroalimentando ou não, enfim. Por isso eu sempre investigo como está o emocional, o nível de estresse, o padrão de sono, uso de medicações e outras substâncias. Isso não é detalhe. Se eu ignoro essa parte, eu posso tanto chamar de TDAH algo que é consequência de sobrecarga ou adoecimento emocional, quanto deixar de reconhecer um TDAH real que muitas vezes está sendo mascarado ou até agravado por ansiedade, depressão. Então, a partir daí, eu entro no funcionamento cognitivo. Aqui que entram os testes. Mas o foco não é ir bem ou mal num teste. O foco é entender como a pessoa
lida com essas demandas mentais, cognitivas. No TDAH, eu olho muito para atenção, para funções executivas, que são aquelas habilidades que vão ajudar a gente a se organizar no mundo, a planejar as coisas, viver, né, e lidar com o espaço-tempo. Quando eu falo de atenção, não é uma coisa só. Eu observo se a pessoa consegue sustentar a atenção por um tempo, se ela perde rápido isso, eu vejo se ela consegue filtrar distrações, ou se qualquer coisa tira o foco. Vejo se ela consegue alternar entre tarefas sem se confundir. Muitas vezes o problema não é a falta de atenção, é a instabilidade da atenção. A pessoa até foca, mas ela não consegue manter esse foco de uma forma consistente, por exemplo. E aí, nas funções executivas, algumas áreas costumam ser especialmente sensíveis no TDAH. Na verdade, é o calo ali do TDAH, né? Uma delas é o controle inibitório, que é o famoso freio do cérebro, é a capacidade da gente segurar um impulso, pensar antes de agir, não responder no automático. A outra é a memória de trabalho, né? Que a gente segurar informações na cabeça enquanto você faz algo com isso, lembrar etapas, instruções, objetivos. Quando essa memória falha ou não funciona tão bem, a pessoa se perde fácil, esquece o que estava fazendo, sente que está sempre assim, apagando incêndio no dia a dia. É mais ou menos por aí. Eu também avalio planejamento, organização, né, que é transformar a intenção em ação. Não é falta de vontade, é dificuldade de priorizar, começar, manter, terminar tarefas. E eu avalio a flexibilidade mental, que é conseguir mudar de estratégia quando algo não funciona, sem travar ou se frustrar demais. Um ponto que muita gente ignora, mas que eu sempre observo, é a regulação emocional. Adultos com TDAH costumam sentir tudo muito mais rápido e mais intenso. Irritação fácil, frustração, às vezes explosões, ou então um cansaço emocional enorme por viver se cobrando. E não é drama isso, é parte do funcionamento do cérebro que é mais vulnerável a isso e interfere muito no desempenho e na qualidade de vida. É muito importante eu deixar claro para você uma coisa. Adultos com TDAH podem ir bem nesses testes que a gente aplica, principalmente quando o ambiente é estruturado, novo, às vezes estimulante. Por isso, eu nunca olho só para o resultado final. Eu observo como a pessoa faz a tarefa. Se ela se apressa, se ela erra por impulso, se ela se cansa rápido, se perde nas instruções que eu dou. O comportamento durante a avaliação diz tanto quanto o número que aparece no laudo. Por fim, eu olho também para os padrões do dia a dia. Como que essa pessoa lida com tempo, prazo, rotina, cobrança? Muitos adultos com TDAH funcionam melhor na urgência do que na constância, sabe? Faz cima da hora, assim. Produzem muito quando o prazo estoura, mas sofrem para manter o ritmo estável. E entender isso muda completamente a forma de tratar, de fazer uma intervenção assertiva. Então, quando alguém me pergunta o que eu avalio no TDAH em adultos, a resposta é a história de funcionamento ao longo da vida, o impacto real disso na vida hoje, o que pode estar imitando ou piorando esses sintomas e como esse cérebro funciona em termos de atenção, memória de trabalho, controle de impulso, planejamento, regulação emocional, tudo isso junto, nunca separado. Porque o TDAH no adulto, ele não é um teste, não é uma lista de sintomas, é um padrão de funcionamento e a avaliação serve para dar nome a esse padrão, organizar a história, mas principalmente apontar caminhos de tratamento que façam sentido para aquela pessoa específica. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou ter prazer de te responder.